paz do Senhor, meu querido irmão. Hoje vamos para a última lição do trimestre, a lição de número 13, o cativeiro de Judá. E eu quero lhe agradecer, você que esteve aqui comigo durante estas lições, que as usou como subsídio para a Escola Bíblica Dominical. Quero louvar a Deus pela sua vida, pelo seu esforço em sempre querer levar o melhor para os seus alunos. Portanto, ter usado os vídeos e também ter usado a palavra de Deus e o livro texto de subsídios que eu mesmo escrevi e outros livros para assim incrementar ainda mais a sua aula. Que Deus lhe abençoe no seu esforço e o meu desejo é que todo esse trimestre tenha sido muito abençoado e que Deus possa ter falado com você e também com os seus alunos. Vamos então à lição de número 13. Esse estágio final do reino de Judá, também chamado de Reino do Sul, foi protagonizado por 4 reis vassalos e um governante. Os 4 reis vassalos agiram de forma maligna e perversa diante de Deus, enquanto que o governante até foi um bom gestor, embora ele tenha sido assassinado, assim que assumiu o trono. Logo depois eles assassinaram ele. E foi no reinado de Jeoaquim que aconteceu a primeira leva de prisioneiros para a Babilônia, no ano de 605, e nessa ocasião, entre os cativos, também foi levado o profeta Daniel, e é no ano 605 também que começa a contagem dos 70 anos de cativeiro profetizados pelo profeta Jeremias. Em seguida, assumiu também o trono o rei Joaquim, e com 3 meses que Joaquim estava no trono, o rei Nabucodonosor veio debelar a rebelião que o pai de Joaquim havia iniciado. E aí ele faz um outro cerco a Jerusalém no ano de 597 a.C. Desta feita ele levou cativa 10.000 pessoas entre nobres e artesãos, pessoas que tivessem alguma utilidade ou que fosse das classes mais altas e que pudessem ser úteis em Babilônia. Ele levou consigo. E dentre esses também ele levou o profeta Ezequiel, mas o ministério de Ezequiel ele vai iniciar somente em Babilônia, Portanto, nessa época Ezequiel ainda não tinha o ministério de profeta. E Nabucodonosor também nessa ocasião levou todos os tesouros do templo de Salomão e da casa do rei. E no lugar de Joaquim, Nabucodonosor estabeleceu como rei vassalo a Zedequias, que era parente de Joaquim, cujo nome significa Jeová é justo, numa alusão àquilo que Jeová estava fazendo com o povo de Israel. Porém, Zedequias se rebelou novamente contra a Babilônia, assim como seu antecessor ou seus antecessores, o que acarretou um novo cerco babilônio contra Jerusalém, e esse cerco agora durou 18 meses, e finalmente acontece a terceira e última leva de cativos em 586, e com isso acontece a destruição total de Jerusalém, com a queda de todos os seus muros, o incendiamento do templo, dos palácios, das casas dos nobres, pelo que acontece o total aniquilamento do reino de Judá e o fim assim de Judá, e todos são levados para o cativeiro, exceto alguns pobres que ficam morando ainda na terra. Agora, como começa esse declínio espiritual de Judá? Como todos sabem, começa tanto com a idolatria como também com a injustiça praticada pelos governantes e pelo povo, mas isso sem antes terem sido muito alertados pelos profetas da parte de Deus. Dentre os profetas pré-exílicos do Reino do Sul, nós temos os profetas Miqueias, Sofonias, Naum e Abacuque. Joel e Obadias profetizaram bem antes do período do exílio. E Isaías foi
o maior profeta em período pré-exílico no reino de Judá, e Jeremias anunciou, acompanhou e vivenciou, né, todas as atrocidades dos cercos babilônicos contra Judá, e também ele vivenciou e presenciou a sorte dos cativos. Ezequiel e Daniel, portanto, são dois profetas que atuaram já lá no exílio na Babilônia. Então veja a importância que os profetas tiveram no livro dos reis, no sentido de alertar o povo de Deus para que não entrasse nessa sanha pecaminosa da idolatria e da injustiça. E para que o profeta do Antigo Testamento desse conta disso, né, de tanta perversidade, de tanta maldade que havia na sociedade, na religião, na política, né, ele precisava ter alguns elementos importantes, e que também são elementos que precisam estar presentes hoje naqueles que são profetas e na Igreja de Cristo, que também faz frente a todas essas demandas que a sociedade hoje em dia também tem. Então, 3 eram estes elementos essenciais à vida do profeta naquela época e também hoje. Uma forte experiência de Deus, exatamente como Isaías teve no templo e como Jeremias também teve, né, que se assustou até diante da grande responsabilidade que Deus colocou sobre ele. Ele disse: eu sou como uma criança, né? A segunda característica é que os profetas, eles estavam convictos de que Deus os estava chamando para uma importante missão. Jeremias chega a dizer que arde dentro dele um fogo devorador que consome os seus ossos. Amós disse que Deus rugia dentro dele como um leão em seu interior. Isaías, claro, tem aquela grande experiência do templo, né? Quando ele entra no templo, ele tem aquela teofania dentro do templo. E em terceiro lugar, os profetas teriam que ter uma experiência com Deus a tal ponto que causa profunda transformação na vida deles. Jeremias disse que de uma desencorajada criança ele passa a denunciar o culto idólatra e o paganismo no meio do povo de Deus. Para outros, a experiência é tão forte, como no caso de Ezequiel, que ele se lembra exatamente do dia, do mês e do dia em que acontece a chamada dele. Portanto, os profetas, eles tinham um caráter de denúncia da injustiça, da opressão, do pecado, e apelavam à consciência do povo, mas especialmente aos líderes, indicando assim que os fatos denunciados por eles, bem como a idolatria, estava chegando na medida de Deus enviar seu juízo, e de fato isso aconteceu com o cativeiro babilônico. E aí a gente percebe nisso que o poder da verdadeira profecia, conforme o modelo bíblico do Antigo Testamento, né, está no fato de alertar ou de apresentar o futuro para o povo, mas também denunciar as perversidades do presente, com suas mazelas sociais, com a corrupção, com a pobreza, com a idolatria, com a manipulação da religião, com o falso moralismo, com a opressão sobre os pobres que era praticada e foi denunciada pelos profetas, com as injustiças e outras formas de opressão maligna no meio do povo. Tudo isso está de uma forma muito clara demonstrado em todos ou em vários profetas do Antigo Testamento. E Deus usou então esses profetas para prever o que aconteceria, como seria esse exílio, né? Por exemplo, o profeta Abacuque, ele chega a expor alguns detalhes das estratégias de guerra que os babilônios utilizaram, né? E você pode conferir lá em Abacuque, capítulo 1, versículos 5 a 11. O ministério de Jeremias também foi muito importante, né? Porque ele expôs também vários desses métodos que o povo invasor utilizaria, né? E o ministério dele
começou já lá no reinado de Josias, né? Esteve ativo durante os próximos 4 reis, incluindo o Josias, né? O ministério de Jeremias esteve ativo durante 5 reis. Ele profetizava na porta do templo, tanto para o povo quanto também para a liderança. E a sua formação de sacerdote lhe permitiu que ele fosse um homem culto, portanto, Jeremias era um profeta de um altíssimo nível. Seus escritos são muito bem feitos, a sua literatura é muito rica, e exatamente por ele ser culto, ele também faz alguns trocadilhos, né, e usa algumas palavras muito interessantes que estão lá no livro, que não temos tempo aqui para falar, mas que no livro de apoio da escola dominical nós colocamos alguma coisa. No tempo de Jeremias, né, e nesse tempo pré-exílico, havia muita confusão entre aquilo que de fato era a palavra de Deus e aquilo que era falso. Portanto, havia muitos falsos profetas e muitas pessoas enganando o povo. Até havia um muito maior número de falsos profetas do que profetas do Deus verdadeiro naquela época. Portanto, haviam muitas vozes discordantes, exatamente como é hoje. Assim, a gente precisa também, como os profetas de então, prestar muita atenção para discernir a palavra de Deus no meio desse vozerio todo que a gente ouve hoje em dia. E Jeremias, nesse sentido, é atualíssimo, né? Porque ele fala desses falsos profetas como se ele estivesse falando nos dias de hoje. Olha o que o profeta Jeremias diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que vos profetizam a vós, ensinando-vos vaidades. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que desprezam a palavra do Senhor: paz tereis. E a todo o que anda na teimosia do seu coração dizem: não virá mal sobre vocês. Ou seja, os falsos profetas, eles são especialistas em profetizar o bem que nunca acontecerá. E Jesus também se referiu a esses falsos profetas quando ele disse: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então veja como essa palavra de Jesus ela serviu para aquela época, mas também serve para os dias de hoje, exatamente como Jeremias também, antes de Jesus, já falava isso. Uma característica muito interessante de Jeremias é que ele foi muito enfático e assertivo nas suas predições. Uma das coisas que ele falou muito interessante é: porque o meu povo fez para si 2 maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não podem reter água. E as profecias de Jeremias também causaram muito impacto, né? Aquela época. Tanto é que o relato bíblico diz que uma certa feita ele estava profetizando por intermédio do seu ajudante na porta de entrada da cidade, causou muito impacto sobre os líderes e os príncipes, mas quando o rei recebeu aquela mensagem, ele simplesmente cortou ao meio a mensagem, ele picotou todo o texto da mensagem de Jeremias e jogou a profecia de Jeremias no fogo. E aí nós podemos também avaliar os motivos do cativeiro do povo de Deus. O livro dos Reis deixa muito claro que o principal responsável pelo cativeiro era a liderança, né? Dos reis é que era requerido
que o povo de Deus deixasse, abandonasse a injustiça, abandonasse a idolatria e voltasse para Deus novamente. Então, os profetas são elementos muito necessários, importantes, porque são justamente eles que apontam todos esses motivos que o cativeiro de Israel, ou no caso de Judá, tem agora, né? Porque eles não deixam que o povo seja enganado, que o povo ache que está sendo injustiçado da parte de Deus, porque eles tornam muito clara a profecia que Deus diz para eles. Após vários avisos desses profetas, a começar pelo profeta Elias de forma oral, né, até os profetas que escreveram os seus vaticínios, todos alertaram contra o terrível pecado da idolatria, do povo de Deus ter tirado Deus do seu devido lugar e entronizado esses falsos deuses no coração deles, né? E além da idolatria, havia também o derramamento de sangue inocente que havia sido praticado por vários reis, especialmente, por exemplo, o caso de Manassés, né, que foi um rei muito perverso e provavelmente mandou também matar o profeta Isaías. E também um outro motivo, né, que os profetas apontam foi que não foi observado o descanso sabático, né, e além da morte de todos os profetas que foram assassinados por causa da sua veracidade, por causa da sua convicção e por causa do seu compromisso com a palavra de Deus. E a situação de Judá então reflete uma triste realidade de um povo que recebeu tantas profecias, tantas advertências da parte de Deus, tantas oportunidades de arrependimento, tantos avisos, mas que assim mesmo persistiu no seu erro. E aí nós temos a obstinação, né, de Zedequias, que foi um dos últimos reis, né, e os ouvidos moucos que o povo fez em relação às muitas profecias que estavam sendo dadas para o povo. E percebam que o povo criou para si algumas ideologias, e ideologias também são idolatrias, porque elas conseguem tirar Deus do lugar e o Evangelho de Cristo do coração das pessoas para que elas vivam a partir de ideologias. E havia algumas, no mínimo duas ideologias na época que precederam o exílio babilônico, que fez com que o povo fizesse ouvidos moucos aos profetas. Uma delas era a falsa segurança que eles tinham de que eles eram o povo escolhido de Deus, e por eles serem um povo escolhido de Deus, então eles não iriam para o cativeiro, né? Essa era uma ideologia que ajudou eles a ficarem nesta idolatria. Então percebam que além da ideologia ser uma idolatria, ela também leva a mais formas de idolatria e afastamento da pessoa de Deus. E a segunda ideologia que eles tinham, tão perigosa quanto a primeira, era que eles tinham uma falsa segurança baseada no magnífico templo que havia sido construído por Salomão. Eles achavam que por aquele templo ter sido construído por Salomão, por haver tanta riqueza, por ser um templo tão suntuoso, belo, e era supostamente a habitação de Deus, então Deus não permitiria que aquele templo fosse destruído. E por isso que eles não ouviam aquilo que os profetas diziam. Então veja como as ideologias podem tomar lugar da palavra de Deus no coração humano e afastar os seres humanos ainda mais de Deus. E aí o rei Zedequias, né, alertado pelo profeta Jeremias, que lhe orientou a não se rebeliar contra a Babilônia, porém isso não adiantou, né? Zedequias achou que poderia vencer o grande império babilônico, se rebeliou contra a Babilônia, e isso foi então a gota d'água
final para que o rei da Babilônia cercasse Jerusalém por 18 meses, né? E aí levasse Zedequias a Jerusalém, aliás, a Babilônia com todos os seus filhos, lhe vazou os 2 olhos, né? E foi uma cena muito decadente, muito deprimente, porque o povo de Israel é levado para a Babilônia em cadeias de bronze, ou seja, eles são amarrados uns aos outros em fila, talvez indiana, seminus, e assim então eles são levados para a Babilônia, né? E quando desse cerco final que Nabucodonosor faz contra a Jerusalém, né? Ele destrói totalmente a cidade de formas que não sobra absolutamente nada. E o povo de Deus então é exterminado pela guerra, e aí eles morrem pela guerra, uma boa parte deles. Eles são exterminados também pelo cativeiro, né, porque são levados cativos à Babilônia, né, se bem que ali eles não morrem, mas eles morrem no sentido de serem uma nação, de serem um povo, porque, como eu dizia já antes, é muito deprimente a forma como Jeremias ele expõe a maneira como os cativos são levados à Babilônia acorrentados, né? A outra parte morre de peste, né? Porque diante de um cerco de 18 meses, onde eles passam fome, sede, e onde não tem acesso à cura, né? O povo é acometido de peste e muitos morrem de peste, e Jeremias também descreve isso de maneira muito clara, muito ávida, né? Ele descreve a maneira como esse povo estava morrendo de peste. E uma pequena parcela do povo, os mais pobres, dentre os pobres, o rei da Babilônia permite que eles fiquem morando em Jerusalém, porém eles são extremamente pobres, e por serem pobres eles vão empobrecendo cada vez mais, né? Então veja como é triste o final do povo de Judá, porque eles desobedeceram a palavra de Deus. Mas no meio de todo esse caos, o profeta Jeremias, ele se senta nas cinzas, né? E ele vê toda aquela deploração, toda aquela destruição, todo aquele fim macabro do povo de Deus, e ele escreve também um dos livros mais tristes da Bíblia, que é Lamentações de Jeremias. No entanto, ele, no meio de todo aquele caos, no meio de toda aquela tristeza, Jeremias ele escreve alguns textos cheios de esperança, né? Quando ele afirma que ele vai colocar os seus olhos naquilo que pode lhe trazer esperança, né? E ele vai então contando o drama do povo de Judá, mas ao mesmo tempo ele também conta da esperança que ele tem em Deus. E Jeremias, sendo profeta, sabia que apesar de toda a desolação e aniquilação que o povo de Deus estava sofrendo, Deus levantaria para si novamente o povo. E o ápice, o píncaro, ou o momento mais extraordinário do plano de Deus para com Israel se dá quando Jesus, o Filho de Deus, encarna como ser humano, quando Jesus morre na cruz do Calvário e ressuscita, completando a grande obra de salvação, agora não só para Israel e Judá, mas para todos os povos da terra. Esse é o grande plano de Deus para com Israel, para com o seu povo e também para conosco, de nos salvar através da bendita esperança profetizada pelos profetas e vivenciada por nós
na nova aliança de salvação que Deus tem proporcionado para todos os seus filhos. Portanto, entremos e aproveitemos tão grande salvação que Deus preparou para nós através do seu povo escolhido, o seu povo Israel. Que Deus lhe abençoe, tenha uma excelente escola dominical e que Deus abençoe também o seu próximo trimestre que está iniciando aí no próximo domingo. Muito obrigado, foi muito bom estar com você durante este tempo e que Deus lhe abençoe.